meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, inflamados de zelo, sempre dados à oração, humildes e disponíveis para a missão. Que retrato bonito dos missionários redentoristas. E a gente quer viver tudo isso dedicando à evangelização. Meu querido, minha querida, estamos aqui em Minas Gerais, na cidade de Sacramento, aqui na região de Triângulo Mineiro. E nesta bela cidade de Sacramento, nasceu, cresceu o nosso querido Padre Vítor Coelho de Almeida, o venerável caminhão está em processo de santificação. E nesta cidade do Padre Vítor, Sacramento, estão acontecendo as santas missões redentoristas e nós vamos conversar com o Padre Luiz Almir Gonçalves, é o coordenador das santas missões na paróquia Basílica do Santíssimo Sacramento, apresentado pelo Patrocínio de Maria. Padre Luiz Almir, que prazer tê-lo aqui no Fortes na Fé. Olá, irmão Viveiros. Olá, você que nos acompanha pelo programa Fortes na Fé. Padre Luiz Almir, você é coordenador das missões nessa paróquia. Como aconteceu o processo de preparação para essas missões nessa paróquia? A preparação da Santa Missão Redentorista nesta paróquia começou antes da pandemia. Porém, com a pandemia, tudo foi suspenso. E o recomeço foi este ano. No mês de março, nós recomeçamos os trabalhos iniciados antes da pandemia. O envolvimento da comunidade, a setorização, o engajamento das lideranças, visando a setorização paroquial para darmos início à Santa Missão Redentorista. E as santas missões, Padre Luiz Almir, é um processo, né? Não é que os missionários chegam e já começam a pregar. Há todo o envolvimento da comunidade. Como foi esse processo de preparação das missões? Quais as dificuldades, os desafios encontrados nesse processo? O objetivo maior da Santa Missão Redentorista é o envolvimento dos paroquianos, dos fiéis, na vida diária da Santa Igreja. Que a pessoa possa sentir-se: eu sou a Igreja viva de Jesus Cristo. Toda missão, todo processo de evangelização tem os seus desafios. Um desafio muito comum que está presente em nossa atual conjuntura é pós-pandemia. É esse impacto pós-pandemia que criou um certo comodismo em nossos fiéis. Tirar o povo de casa. Tirar o povo de casa, dando a ele a segurança que na igreja nós estamos seguros para viver a nossa fé. Então nós vivemos um pouquinho essa realidade. Um outro desafio particular dessa paróquia são muitas comunidades rurais, algumas muito distantes. O envolvimento de todas essas comunidades rurais distantes, visando esse trabalho de unidade, também foi um outro desafio que esteve presente em nosso trabalho. A equipe missionária tem consciência desses desafios. Como é que ela enfrenta esses desafios? Como é que ela supera esses desafios? Para superar estes e outros desafios, é preciso o envolvimento das pessoas. É preciso envolver as lideranças. É preciso convocar esse povo para que a Santa Igreja seja uma igreja em saída, como nos pede o Papa Francisco. O nosso desafio é o poder da convocação. Nós temos muitos recursos para convocar o povo, mas nem sempre aquilo que nós temos disponível é o suficiente. Por isso, o desafio
em todas as paróquias. Desafio comum, muito pertinente na caminhada da Santa Igreja, é esta convocação, é essa conscientização cristã que traga o povo para a Santa Igreja, para a Igreja Templo. Criou-se um certo comodismo: eu sou igreja rezando em minha casa. Eu sou igreja vivendo uma fé isolada. É preciso quebrar esta mentalidade, não que isso não seja importante. É importante rezar em casa. É importante celebrar a fé em família, para que a nossa casa seja também uma igreja doméstica. Mas também é importante esta fé celebrada em casa, esta fé vivida de uma maneira particular, seja também vivida em comunhão na igreja, para que nós possamos celebrar a nossa fé em comunhão com outras pessoas que professam o mesmo acreditar em Jesus Cristo. Este é o nosso grande objetivo: viver e crescer em comunidade, para que sejamos uma igreja em saída, para que sejamos uma igreja viva. A Santa Missão Redentorista, ela pretende despertar nas pessoas este desejo de ser uma igreja em saída. Sair para onde? Primeiramente, sair do nosso comodismo para viver a fé em comunhão com outras pessoas. Sair da nossa casa para celebrar a fé com outras famílias. Sair da nossa casa para viver a fé na igreja, onde por excelência nós fazemos a experiência de Jesus Cristo, vivo, real e presente entre nós na Sagrada Eucaristia. Muito bonito para Luiz Almeida ouvir essa sua fala, porque ela bate com aquilo que o Papa Francisco está propondo, uma igreja sinodal, caminhar juntos. Isso é importante. Agora, o que você destaca aqui nessas missões realizadas aqui em Sacramento? Como destaque, o carinho do povo. Já disse e vou dizer muitas outras vezes, nós estamos em casa e na cidade de Sacramento. Aqui nós marcamos história e as pessoas com muito carinho ainda lembram dos redentoristas que aqui viveram, que aqui trabalharam. Aqui nós sentimos em casa pela acolhida, sentimos em casa pelo carinho das pessoas, sentimos em casa porque aqui nós sentimos família. Então este foi o grande pacto das Santas Missões Redentoristas para nós missionários. Sentimos que estamos em casa. Dentro do dinamismo das missões, qual é a grande proposta das missões para o povo? É o viver e crescer em comunidade. Nas Santas Missões Redentoristas, nós lançamos sementes do Santo Evangelho. E quando nós lançamos uma semente, nós também lançamos uma esperança de que essa semente irá nascer, irá crescer, irá produzir muitos e muitos frutos. Nós lançamos sementes e temos a certeza, com a bênção de Deus, essas sementes irão crescer, irão produzir muitos e muitos frutos, para que a Igreja de Sacramento, para que a cidade de Sacramento possa viver a graça de Deus. Nós iremos para outras missões, mas acreditamos que as sementes que aqui foram lançadas darão muitos e muitos frutos. Padre Luiz Almeida, muito obrigado pelo seu trabalho, a sua coordenação, o seu dinamismo missionário. E que Deus continue abençoando você, sua vocação e a sua missão. Obrigado, irmão Viveiro, pela oportunidade. Obrigado ao povo de Sacramento que nos acolheu com tanto carinho. Obrigado ao Padre Ricardo, pároco, reitor desta basílica, ao Padre Leandro, vigário desta paróquia, a todos eles, aos coordenadores, auxiliares, a todos aqueles e aquelas que de alguma forma colaboraram com esta missão, uma palavra de gratidão. A todos vocês, o nosso muito, muito obrigado. Deus lhes pague.
Meu querido, vamos fazer um breve intervalo, mas não sai daí não. Fique ligadinho porque logo a gente volta. E nós estamos agora, a partir desse momento, conversando com o padre Ricardo Alexandre Fidelis, que é o pároco dessa grande paróquia Basílica do Santíssimo Sacramento, apresentado pelo patrocínio de Maria. Que bênção! Padre Ricardo, que prazer conversar com o senhor no programa Fortes na Fé. O prazer é todo meu, irmão Viveiros, é uma grande alegria recebê-lo aqui em nossa cidade, juntamente com os missionários redentoristas e a TV Aparecida. Padre Ricardo, quais as motivações que levaram o senhor a pedir que houvesse missões aqui na sua paróquia? Há 4 anos eu queria preparar a nossa cidade para celebrar os 200 anos de fundação. Essa cidade foi fundada por causa do Santíssimo Sacramento. E a primeira ideia que eu tive foi convidar os missionários redentoristas pela forte ligação que tem com a cidade. Aqui nasceu o venerável Padre Vitor, também Padre Antônio Borges, Padre Luiz Carlos Oliveira, e também os missionários passaram por aqui uma boa temporada, inclusive com o seminário aqui. E claro, também não nasceu aqui o Padre Eugênio, mas foi criado aqui, né? Exatamente, Padre Eugênio. E aqui, né, Padre Ricardo, aqui existiu durante muitos anos o seminário, né? Um seminário, muitos dos nossos missionários foram formados, passaram por aqui. Sim, o Seminário Santíssimo Redentor, que deixou grandes marcas aqui em nossa cidade e hoje ainda é uma presença redentorista entre nós por meio de uma obra social, né, o CAS. O CAS, legal. Agora faz 4 anos que veio o desejo dessas missões e elas estão acontecendo somente agora. Por quê? Primeiro nós tivemos o contato, o planejamento, uma primeira visita dos missionários e nós programamos para que acontecesse de imediato. Porém, nós fomos surpreendidos pela pandemia e precisamos prorrogar esse prazo. Isso se estendeu no tempo de Deus. Eu acredito que foi assim para que acontecesse nesse pós-pandemia e nos ajudasse a dar uma vida nova à nossa comunidade. Além de celebrar o jubileu de 200 anos, 200 anos da cidade. Qual é a necessidade do povo para uma missão? Como o senhor percebia a necessidade dessas missões na vida do povo? Essa percepção partiu da necessidade de fortalecer a vida das nossas comunidades. Hoje nós temos uma grande população que se diz católica, mas que não participa ativamente da vida das comunidades, não tem um compromisso comunitário. E as missões, a partir dessa proposta do Papa Francisco de uma igreja em saída, pode despertar nas pessoas esse compromisso comunitário. Nós vamos ao encontro delas e elas vêm participar da vida da nossa comunidade. Então, a grande motivação e expectativa com relação a estas santas missões é o fortalecimento das nossas pequenas comunidades para que a nossa paróquia seja de fato uma comunidade de comunidades. E o Papa está aí propondo, né, Padre Ricardo, a igreja sinodal, que é comunhão, que é participação. E, de fato, as missões querem despertar isso nas comunidades, não é isso? Sim, as Santas Missões têm esse papel importante de fazer com que as pessoas tomem consciência de que são igreja e que têm um papel muito importante dentro da comunidade, que podem contribuir muito justamente nessa questão de comunhão, de poder falar, de poder contribuir e fortalecer a vida da paróquia. E esta paróquia é uma paróquia de uma grande extensão, uma paróquia enorme. Quantas comunidades o senhor tem? Nós temos 5 comunidades urbanas e temos 12 comunidades rurais que ainda estão ativas. No passado existiam muito mais, mas com esse êxodo rural, muitas pessoas deixaram as comunidades rurais e hoje estão na cidade. Mas ainda temos todas essas comunidades aqui, que é um grande desafio devido à grande extensão. Para podermos chegar até lá, são muitos quilômetros e por isso em nossa paróquia temos um vigário paroquial que me auxilia para poder atender a todas essas comunidades. Tem comunidade que há mais de 60 quilômetros de distância da cidade. Sim, temos comunidades e comunidades antigas, como Desemboque. Desemboque é uma paróquia, na verdade, uma paróquia desativada, que hoje está ligada à nossa paróquia aqui, mas é a paróquia primaz do Triângulo Mineiro. De lá
é que partiu todo o crescimento aqui dessa região. Que bênção! E as missões, elas acontecem em 3 etapas, ou melhor, em 4 etapas, né? Tem a primeira, que é a visita às famílias. Segundo, que é a oração das famílias, na família visitando, rezando, evangelizando a família. E a terceira fase. Como é que o senhor percebeu as missões? Como é que o senhor está percebendo as missões na paróquia, como rural, urbana? Como é que o senhor percebeu esse tempo de evangelização? Quando foi lançada a ideia das Santas Missões aqui, se criou uma grande expectativa naquele primeiro momento. Depois nós tivemos a pandemia, que acabou frustrando um pouco essa expectativa. Depois retomamos esta ideia e com muitas pessoas da comunidade motivadas. Mas é uma realidade, existem também muitas resistências atualmente com relação a qualquer trabalho pastoral que se realize e também com relação às Santas Missões. Mas eu avalio que as 2 primeiras etapas que realizamos foram muito positivas e essa terceira etapa ainda mais positiva, porque eu considero que é uma semeadura, né? Os missionários redentoristas, a irmã missionária que esteve conosco e também os leigos que coordenaram os setores foram espalhando boas sementes e eu não tenho dúvidas que muitos frutos virão. E aqui na sua paróquia, padre, houve um trabalho muito bonito nas escolas, com a juventude. Esse trabalho também tem assim uma relevância porque os jovens são convidados a ser igreja. Isso foi muito importante. Sim, eu acompanhei pelas redes sociais as publicações aí do trabalho realizado nas escolas, também ouvi muitos comentários de professores que são ligados à paróquia, estão todos muito satisfeitos por romper com essa barreira, porque às vezes existe também uma resistência hoje para que a gente chegue no ambiente escolar. E graças a Deus, pelo que eu vi aqui em Sacramento, as portas estiveram abertas das escolas para acolher esse trabalho. Muito bonito. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco para a gente, para qual que é o plano, o projeto de continuidade das missões? Qual que é a programação para a 4ª fase? Nós agora entraremos então na 4ª fase, que é o período da perseverança, é um tempo muito importante, também cheio de desafios, mas nós temos o apoio dos missionários redentoristas para irem nos indicando caminhos. Já conversei sobre isso com o padre Luiz Almir, que é o coordenador desta 3ª fase das missões aqui em nossa paróquia, e nós vamos estabelecer um dia missionário para que os setores se reúnam e continuem esse trabalho de rezar nas famílias. Também o meu vigário paroquial, padre Leandro, e eu vamos nos organizar para celebrar a Santa Missa nesses setores. Também encontros periódicos para animar os coordenadores e motivá-los nesse trabalho missionário, para que continue, para que as Santas Missões continuem e a nossa paróquia seja de fato uma paróquia missionária. E quando terminam assim essa 3ª fase, esses leigos coordenados ficam muito animados. Isso é importante, aproveitar essa motivação para organizar e programar uma 4ª fase. Isso faz muita diferença. Padre Ricardo, nós agradecemos imensamente o apoio do senhor, esse convite para que os missionários redentoristas pudessem estar aqui evangelizando. E o que nós desejamos é que, de fato, essa paróquia se torne cada vez mais uma paróquia missionária, uma igreja sinodal aqui na cidade de Sacramento. E nós aqui de Sacramento somos imensamente agradecidos pelos redentoristas que estão aqui conosco, que aceitaram esse convite e que sempre se manifestam tão fraternos e solidários aqui com a nossa querida paróquia, a nossa cidade de Sacramento, que eu insisto sempre em dizer, é terra redentorista. Muito obrigado, meu querido. Nesta cidade de Sacramento nasceu, nós já falamos, não é isso? O venerável padre Vítor Coelho de Almeida, que está em processo de reconhecimento das suas virtudes heróicas, virtude da santidade. Pois é, gente, estamos aqui conversando com gente importante. E agora eu vou conversar com a Rosângela Aparecida Nogueira. A Rosângela, ela é a coordenadora do CPP, do Conselho Pastoral Paroquial.
Que bênção, Rosângela. Que prazer ter você aqui no nosso programa, o Fortes na Fé. Irmão Viveiros, o prazer é todo meu estar aqui falando com vocês. Desde o início da primeira etapa das missões, depois segunda, agora terceira. Para você, como é que foi a experiência de primeiro sentir a necessidade e depois estar envolvida nesse processo? Quando criança, eu participei de missões redentoristas lá na minha cidade. Conquista, não na parte ativa de estar ajudando a organizar, a preparar. Mas foi uma experiência muito boa que eu sempre trouxe comigo. Missãozinha. Ah, que bênção. Então assim, foi uma coisa muito forte na minha vida na época. E ao chegar aqui e estar coordenando o CPP e o Padre Ricardo ter chamado para poder estar auxiliando, eu consegui ver o outro lado, né, da missão, que ela é muito mais ampla do que eu imaginava. Então assim, é muito desafiador estar tentando motivar outros leigos para que venham, né, participar das missões e estar em saída numa igreja sinodal é um pouquinho muito mais desafiador, mas foi muito importante e muito, eu cresci muito, aprendi muito com todas as outras pastorais, foi muito enriquecedor, eu digo isso. Nós encontramos nesse trabalho aí nas escolas várias pessoas, inclusive algumas professoras que diziam assim, olha, quando eu era criança aconteceram as missões aqui em Sacramento, já faz tempinho. Ela fala assim, eu me lembro até hoje daquela música, vinde pai, vinde mãe, vinde filhos, vinde todos. Então lembravam dessa música. Outra música que a gente até hoje ainda canta na missãozinha, 3 palavrinhas só. Então certas coisas marcam, não é? As missões marcam. E que beleza é quando a gente envolve as crianças e elas aprendem, e sai pulando e sai cantando, isso é bom demais. Como é que você percebeu a participação desse povo no processo de preparação e na terceira fase? A gente teve algumas respostas muito positivas. E como o Padre Ricardo disse, a gente tinha uma expectativa, né? E ela trouxe para a gente muitos desafios. Mas a gente conseguiu envolver, sim, uns mais, outros menos, mas a gente conseguiu envolver toda a comunidade, todas as pastorais, todos os movimentos, os serviços, associações. Nossa paróquia, como já foi dito, ela é muito grande, né? Muito grande. Não só a extensão territorial, mas enquanto pessoas. É muito desafiador esse trabalho. Mas a gente conseguiu, acredito, que envolver, sim, e trazer para essa terceira fase um grupo maior. O chamado, acho que foi aceito e foi atendido. Embora, além dos desafios todos de pós-pandemia, nós tivemos, neste período da terceira fase, o frio, né, que não colaborou com a gente hora nenhuma. Exatamente. As temperaturas estão muito frias na cidade de Sacramento, sim, mas a gente conseguiu trazer o povo para sair. E uma das atividades das missões é aquela caminhada, a procissão da penitência que a gente fala, que é 5:30 da manhã. E com esse frio. E depois outra, Rosângela, não sei se você concorda comigo, mas a gente percebeu aqui no centro, pelo menos, há muitas pessoas idosas, né? Sim, nós temos uma população na nossa paróquia muito idosa. E aí, para eles foi um pouco mais difícil, mas eles são mais perseverantes. Como você está imaginando botar fogo nas pastorais dessa paróquia? É aí o outro desafio, né? Que é manter motivada essas pastorais pós-terceira fase das missões. Sim. Porque a terceira fase ela é muito motivante. Com certeza. Né? A visita de outros missionários, então isso é motivador. Mas a gente vai, com certeza, traçar caminhos e nortes para que todos continuem motivados. A gente vai estar junto com o Padre Ricardo, o Padre Leandro, né? E com vocês ainda, estar traçando desafios para que as pastorais continuem e perseverem
na caminhada. E o que a gente deseja, né, Rosângela, é que aproveitem esse embalo, essa motivação, né, para organizar assim, as pastorais, continuar motivando as pastorais, porque esse povo, na medida que é motivado, esse povo caminha, esse povo atopa a parada. E o seu papel do pároco, do pároco, do vigário e da coordenação é muito importante. E os nossos coordenadores que hoje estão também conseguiram se motivar. Então, acho que isso também é muito positivo para a gente poder continuar o trabalho. E a gente agradece imensamente o seu trabalho, a sua presença, a sua dedicação para que o Conselho Pastoral Paroquial dê vida, dinamismo missionário nesse povo dessa paróquia. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos imensamente essa quantidade de bênçãos que está sendo derramada em nossa comunidade. Que Deus te abençoe. Amém. Meu querido, foi bom demais estar em Sacramento e foi bom demais saber que você está rezando conosco. Muito, muito obrigado pela sua sintonia. Continue rezando pelos missionários, rezando pelas santas missões. Um grande abraço. Fiquem com Deus, fiquem na paz, que Deus continue nos abençoando. Amém.